Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de Assembly, agora aula 12. Então, a primeira coisa, como sempre, nós vamos criar um arquivo, aula. Eu vou fazer o seguinte, olha, em vez de 12, eu vou colocar 11A, e já explico o porquê, ok? Então, pegamos então o conteúdo da aula anterior e colamos no arquivo desta aula. Na verdade, do primeiro arquivo. Por que eu estou colocando como A? Porque nós vamos fazer uma pequena modificação no, no nosso código anterior para a gente finalizar os exemplos de atribuição em tempo de projeto. A ideia é, ainda hoje, ainda nessa sequência, mostrar invocação em, perdão, atribuição em tempo de invocação, ok? Então vamos lá. Essa parte é rápida. Eu vou fechar aqui. Pronto. E aí vamos fazer algumas modificações, algumas melhorias do código. Vejam, sempre todos os arquivos que a gente tem trabalhado até agora, eles têm incluído essa tabela de equivalência. Né? O que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou tirar isso aqui e vou fazer o seguinte: eu vou usar algo parecido com aquela diretiva include que a gente vê em C. E aí qual que é a ideia? Incluir um arquivo, vamos ver que arquivo. Um arquivo que já está pronto aqui, o library 32.inc. Então vamos lá. Library, biblioteca, né? 32 porque é 32 bits. Inc. Inc de include. Tá, então vamos olhar um pouco esse. Basicamente é isso. Veja, aquelas mesmas constantes é, com descrições aqui. Tá? A gente não precisa entrar no detalhe agora, mas basicamente é a mesma tabela com comentários. Tudo bem? Então, o library 32.inc é a nossa biblioteca de constantes para Linux, né, x86 32-bit, que é o assembly que a gente está estudando. Tudo bem? Então voltamos lá. Primeira modificação. Ok. Tudo bem até aqui. Agora nós vamos fazer mais uma pequena modificação. Tá? Lembra que a gente colocou logo no início do nosso código, né? A parte aqui executável, logo depois de underline start, o move ebx standard out, né? Que esse standard out equivale a 1. A gente coloca 1 no registrador ebx. Por que a gente fez isso? Porque, como a gente faz 6 chamadas, né, do procedimento escrita, a ideia é economizar, não ficar colocando valores, o mesmo valor em EBX todas essas 6 vezes. Né? Tá. E aí, a gente sabe que lá na saída, no procedimento de saída, a gente também tem colocado o status, que é zero, né? Lá no EBX. Só que a gente pode fazer o seguinte: eu vou deixar isso aqui comentado e usar uma outra instrução que seria short ebx ebx.
É mais elegante e é mais rápida. Por quê? Veja, você está tratando somente do de EBX, né? Você tem aqui a instrução e você tem o argumento que é o registrador. Ele é como se fosse uma comparação dele com ele mesmo, né? Só que isso aqui sempre retorna a zero. Tá? Quando você faz esse exclusive or, né? O or, o ou exclusivo de algo com ele mesmo, né? De um registrador com ele mesmo, você sempre obtém zero. Então é uma outra forma de colocar zero em EBX de uma forma mais elegante e mais rápida. Ok? Então seria isso. A segunda simplificação. Colocamos o shore aqui, usamos essa instrução na saída, shore, né? E colocamos todas aquelas constantes dentro de um arquivo. Para ficar mais. O código fica mais simples, mais visualmente fica melhor também, mais organizado. Tá bom? Agora sim, agora a gente vai fazer a última alteração, e que é a principal. Aqui, vamos mexer aqui nessa linha, olha. Que a gente está usando aqui o registrador também de uso geral, mas não é nem o A, nem o B, nem o C, nem o D. Né? É o ESI, né? É o registrador ponteiro de índice. Tudo bem? Nós vamos fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer, eu vou mudar essa linha aqui, ó. Seria base offset addressing. Deixa eu só. Ou também conhecido como base displacement addressing. Como é que é isso? Veja, no momento, né, no exemplo 11, aula 11, o nosso registrador ESI, ele é dinâmico, porque ele vai, o valor vai aumentando com INC, né? Incremente. Aqui nós vamos tornar esse registrador estático, ou seja, o valor dele não vai se alterar. Por quê? A gente vai usar, sabe aquele izinho que a gente usa nos loop, né? For i, né? De zero a tanto, passa isso, né? Por exemplo, aqueles laços, né? Ou também o izinho que seria o subscrito de um vetor, né? O índice de um vetor. Vou colocar aqui, ó, onde i ele vai de zero, perdão, que o zero fica na frente aqui, né? Até o tamanho do vetor, né? Lembra? Uma string é um vetor de caracteres, menos um. A gente já vai entender logo em seguida. Muito bem. Então, o que eu faço? Ok, a primeira instrução, né? Eu coloco o rótulo lá da variável em ECX, movo esse valor ou eu copio para o ESI, o ESI. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou por mais zero aqui e deixa eu copiar aqui de novo. Por quê? Somar zero ou não colocar nada é a mesma coisa. Então a forma mais simples é essa aqui. Mas o significado seria isso.
no que a gente vai falar agora. Olha, o zero aqui seria o i, sendo igual a zero. Portanto, nós vamos evitar essas instruções aqui, olha. Eu vou tirar todos. Né? Dessa vez, inc, ou melhor, ESE vai ser estático. Pronto. E aí, como fazemos? No primeiro passo, somamos zero. No segundo passo, somamos um. E assim por diante. 2, 3, 4 e 5. Ok? E aí, o que nós fazemos agora? Veja, a gente não pode colocar o valor de ESE ou de ESI em EDX, porque nós queremos 6, né? A gente quer o tamanho, o size, né? O tamanho do vetor aí, ou o tamanho da string. Então, o que a gente faz aqui? Simplesmente colocamos 6 aqui. É aquele i, tá? Aquele izinho lá somando, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é o último valor. Sem usar incremento, né? Inc. Tá? E aí a gente economiza também essa linha aqui, olha. Já não precisamos fazer a subtração. Aí é o caso em que é hard-coded, né? Você tem que colocar os 6 aqui, né? Porque são 6 caracteres, ok? Pronto, eu acho que basicamente é isso. Vamos ver se funciona, tá? É, muito bem, fizemos isto. Ok, vamos salvar. Ctrl S e vamos abrir o terminal. Deixa eu fechar aqui, ó. Tá. Aí 11A, tá? Tá certo? Tá certo. Aí vamos. Esse é o montador, né? E agora o ligador. E agora sim há como executar. Veja, é o resultado que a gente esperava. Tem aquele título, tem o valor de inicialização, né, a primeira atribuição, e tem o novo valor, quer dizer, relativo à nova atribuição. Então fechamos. Veja como ficou bem mais simples o programa. Concorda? Tá? Muito bem. Agora sim nós vamos entrar no tema de hoje, que é atribuição em tempo de invocação. O que será isso? Né? Tempo de invocação é aquele em que que o usuário, né? Agora não é mais o programador, né? Veja, aqui foi o programador que colocou Lara, que colocou Nicole, tá? Então houve uma atribuição em tempo de projeto, tá? Vamos usar o critério de que quando ou quem fez a atribuição. Se é o programador, então vamos chamar de tempo de projeto, tá? Porque o usuário não tem nenhuma participação. Aí, agora, o próximo passo é a primeira participação do usuário, que seria ele informar esses nomes, né, eventualmente o nome que ele quer, em linha de comando, ao chamar o programa, ao invocar. Né? Então, vamos lá. Para isso, aí sim, agora nós vamos criar o aula 12, ASM. Muito bem. E vamos, para simplificar também, pegar o conteúdo desse 11A, ok? E vamos copiar no arquivo principal da aula, que é o aula 12. Perfeito? Muito bem.
Agora vem uma parte muito interessante, que é o seguinte. Primeira coisa, nós só vamos definir nova linha. Nós não vamos, não vai ter essa seção de variável aqui, uma seção de uma variável não inicializada. Pelo menos explicitamente não. Então vamos tirar. Ok? Muito bem. Agora vamos começar a nossa sessão de texto, né? Ponto text, que é onde realmente você tem aqui as instruções, tá? Então vamos lá. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa primeira parte. Nós não vamos ter mais. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui um pouco acima. A gente não vai ter mais literal 2. Tá? Por quê? Nós vamos colocar no literal 1, vamos mudar um pouco aqui o nome, olha. Atribuição em tempo de invocação. Ok? Que é, nós vamos atribuir a uma variável, só que a gente não vai rotular essa variável. A gente não vai, o endereço dela não vai ter um rótulo, é isso. Só que é o usuário agora que vai definir o nome, correto? Ele vai passar o valor e ele vai passar esse valor em linha de comando, como argumento. Vamos entender. Muito bem. Então, vamos tirar essa parte aqui. Ah, tá. E literal 2 também. Está ficando mais curto o nosso programa. Então a gente vai. ah, é, nós vamos escrever o primeiro literal, que é o título. Vou só deixar isso aqui comentado, para ver se nós vamos precisar ou não. Tá? É, nós vamos. Ah, sim. Nós vamos escrever em seguida, né? Lógico, atribuição em tempo de evocação. Muito bem. E aí sim, agora vamos chegar, né, no ponto que interessa. O que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos tirar por enquanto, esses comentários e vamos começar a nossa escrita. Primeira coisa, vamos mover para edx o valor 1. Tá? Vamos colocar no nosso registrador ponteiro de índice. Aqui que está o pulo do gato. Olha, ESP mais 8. Tá? Deixa eu colocar aqui como comentário explicar. Ok? Por enquanto, vamos aceitar. Aí o que nós vamos fazer em seguida? Então a gente colocou um conteúdo, tá? Na verdade, a gente colocou. O que é esse conteúdo? É um endereço. A gente vai colocar um endereço lá no ESI, tá bom? E aí, a gente vai. A primeira coisa, nós vamos comparar esse endereço. Olha, o CMP de compare.
Então a gente vai comparar esse conteúdo com o zero. Tá? E digamos que seja zero. Então, as novidades vão ser nessas três linhas principais: 24, 25 e 26, que é essa que eu vou colocar agora. JZ saída. O que quer dizer? O que é isso, né? Então, assim, lembra que a gente tem o call, a gente tem lembra do jump, né? JMP, saída. O call para chamar um procedimento que tem retorno, no caso, call escrita, tá vendo? Olha, esse procedimento tem um hatch aqui no final. E o jump é absoluto, já pula para lá e acabou, né? Não tem retorno. Mas a gente também tem outro tipo, porque esse aqui é o salto incondicional. Simplesmente pula. Né? Ele salta lá para aquela posição e acabou. E nós temos também um salto condicional, que é esse aqui, ó, JZ. Ele está dizendo o seguinte, ó, jump on zero. Ou seja, se for zero o resultado aqui da comparação, pule para a saída. Então, por que ele pula se for zero? Porque, veja, isso aqui é um endereço. O endereço não pode ser o endereço zero. Vai dar problema. O endereço zero na memória lá é uma área reservada. Então, o programa não pode invadir essa área reservada, que é a posição zero, a memória zero. Lembra que ESP mais 8 é uma posição de memória. É um endereço de memória. Só que esse endereço não pode ser zero. Se for zero, o programa para. Então, saída. Ok? Por enquanto? Muito bom. Vamos lá. Passos de bebê. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um pequeno procedimento. Vamos chamar o procedimento de caractere. Né? Que é um trecho do código, né? Com esse rótulo, caractere. Tá. E o que ele vai fazer, esse trecho, agora? Ele vai fazer o seguinte: uma nova. Ele vai fazer uma outra comparação. Mas antes disso, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar. Ele vai usar o ECX, mas uma parte só do ECX, que a gente chama de CL. Ele vai comparar com o conteúdo. Ó, veja, o ESD, né, ele contém um endereço, certo? Ele contém um endereço. Agora, o que a gente vai fazer aqui, que é o acesso indireto, né? Que é o que esse endereço contém. Ele quer saber, ele primeiro vai jogar o conteúdo desse endereço, que é de 1 byte, vai colocar numa uma parte do registrador. Vamos ver. Também aqui cabe uma explicação. A gente vai comparar ECX versus. Vou fazer o seguinte para ficar mais fácil. Tabela ASCII, não. Registradores. Veja, o ECX ele tem 32 bits. Toda essa área aqui, olha. Ele é um registrador de 32 bits, desculpa. A metade dele, que é 16 bits, ela é chamada de CX.
E você tem a metade da metade. Ou seja, olha, um quarto de ECX, uma parte chama CH, a outra parte chama CL. Então é assim. ECX ele é o completo, 32 bits. A parte baixa dele, a metade baixa dele, nós chamamos de CX. É uma região aqui. Então, se eu quero guardar 32 bits, eu uso ele completo, ECX. Se eu quero guardar só 16 bits, eu guardo em CX. Mas se eu quero guardar só 8 bits, que é um byte, eu uso CL. Tá? Então deixa eu só voltar ali, olha. Tá vendo aqui, ó? CL. Desculpa, eu fui no lugar errado. Aqui, né? É, aqui, ó. ECX versus CX, né? Vamos lá de novo, ó. ECX versus CX versus CL. Onde está? Aqui. Para a gente. Eu vou só deixar aí para a gente depois falar um pouco mais, tá? Então, o que que acontece? Como um caractere ele ocupa um byte, 8 bits, eu não preciso o registrador inteiro ECX, nem a metade dele, que é o CX, né? Que é de 2 bytes, eu uso só a parte mais baixa mesmo, que é esse L é de low, tá? De novo aqui, olha. High e low. Olha, H e L, H e L, H e L. High e low, alto e baixo. Né? Vamos lá voltar. Estamos aqui, ó. Muito bem. Então ah, ele compara o conteúdo lá, né? Se você tem, na verdade ele está procurando se o caractere é o caractere nulo, que é o zero. E aí se for, aliás, agora tem que colocar a comparação, certo? Então, ó, CMP CL 0. Como nós fizemos aqui, ó. Na linha 25, agora a gente estava verificando se ESE continha zero, a gente agora está verificando se CL contém zero. Tá? ESE tem os 4 bytes, né, de um endereço. Tá? O CL não, o CL tem só um byte. Então a gente está comparando esse byte com zero. Tá? E de novo, se for zero, a gente vai usar essa instrução. JZ, né? JZ, saída. Muito bem. Tá. Mas e se não for? Ok, aí continuamos o programa, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar em ECX o ESE, né? Tá? Lembra a variável lá? Eu troquei variável por ESE. Ou seja, aquele endereço. É um endereço de memória onde pode estar um nome que o usuário vai informar. Mas vamos por partes, vamos chegar lá. Aí, muito bem. Aí vai chamar a escrita. Tá? Simplesmente a escrita. Ele já tem tudo que precisava. Ele tem o ECX, ele tem o EDX, que nós colocamos lá na frente, ou seja, ele vai escrever o caractere. Se o caractere não for zero, aí ele, ele coloca o endereço lá, né, em ECX, né, que é necessário, e o EDX é 1, porque a gente está falando de um caractere, e chama a rotina escrita. Tá?
Lembra, a rotina precisa do conteúdo de A, de B, de C e de D. Eu preciso ver aqui por que eu coloquei, mas vamos por partes, tá? Ah, vamos lá, onde nós estamos? Tá, chamou a escrita. Tá. E depois, o que ele faz? Ele incrementa o ESE, ou seja, tinha aquele endereço, agora ele soma um. Tá? Ele vai para o próximo byte. Né? Ele incrementou. Aí o que ele faz? Opa, desculpa, ele assumiu escrita, mas não é ESE mesmo. Aí o que ele faz? Ele pula incondicionalmente para caractere. Então, você tem aqui no fundo, deixa eu só modificar aqui uma coisa. É, no fundo, o que você tem? Você tem um laço. Olha, você tem essa área aqui, né, esse rótulo caractere, e aí uma série de instruções. O que pode acontecer é que há um pulo condicional lá para a saída. Por que condicional? Porque o endereço não pode ser o endereço zero. Então ele pula e termina, vai para a saída. E depois ele compara, ele está comparando o endereço. Mais adiante, onde está? Ah, desculpa, foi aqui, ó. Aqui ele comparou com. Então é o seguinte, vamos lá, vamos de novo. Ele só faz a comparação do endereço com zero no primeiro passo, no primeiro momento. Tá? Então ele compara aqui, o endereço não pode ser zero. Se for zero, ele para, ele sai. Tá? Aí sim, agora vai entrar no loop que é o seguinte: uma vez que o endereço não é zero, o que ele vai fazer é comparar o conteúdo dele com zero. Tá? Se o conteúdo for zero, também ele termina e vai embora. Mas se o conteúdo não é zero, tá? Ele vai colocar esse conteúdo no ECX e vai chamar a escrita, o procedimento. Depois, ele incrementa aquela posição de memória, né? Porque o ESI está apontando, ele é um registrador apontador de índice. Né? Então, ele incrementa esse apontador, ou seja, o índice, desculpa, ele incrementa o índice. Né? Ele coloca lá a memória mais um. Ou seja, ele muda o teor desse registrador daquela memória mais um. E pula novamente. Ele volta para testar se esse novo, né, o conteúdo dessa nova posição é zero. Se for zero, ele sai. Pronto, resolvemos a situação. Então vamos pegar um exemplo. Eu vou desmarcar isso aqui, por enquanto. Por quê? Porque a gente não definiu o EBX, correto? Em nenhum outro lugar. Então está lá definido. Tá? Lembra que, como a gente definiu o EBX, né, com o valor 1, correto? Que é a tela, é, essa instrução aqui ela também fica mais simples, porque qualquer que seja o valor, digamos que ele continua sendo 1, porque a gente não modificou para 0, com move EBX status, que status é 0. A gente simplesmente faz essa operação lógica aqui, um short. Então, qualquer que seja o conteúdo de EBX,
quando eu faço short EBX, vírgula EBX, né? Ou seja, aplico o short a EBX, né? Comparo com ele mesmo aqui, o resultado sempre é zero. Então, deixa eu até tirar essa lembrança. É uma outra forma, é uma forma mais rápida de, acho que como eu já comentei, de você colocar zero lá no registrador EBX. Porque o sysexit precisa que ali tenha o status de saída, que normalmente é zero. Ok? Tá. Vamos ver se funciona, se eu não cometi nenhuma bobagem, nenhum erro aqui. Vamos salvar. Vamos chamar aqui o terminal. E vamos montar. Então agora é 12, aula 12. Depois com load, perdão, load não, porque LD de link editar, né? É o ligador, né? 12. Aqui, ó. E aí vamos rodar. Veja o que aconteceu. Ele deu lá atribuição em tempo de invocação, mas aí em seguida não tem nada. E simplesmente entrou aqui o prompt, né? Tá. Então o que nós temos que fazer aqui? Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de novo e vamos dar um, um nome aí, um argumento, tá? Maria, olha lá. Então, nós rodamos, né? Ele mostrou o título, e depois atribuição em tempo de invocação, Maria. Talvez a gente pudesse pôr nome. Bom, tudo está claro, tá? Que Maria foi o nome atribuído. Né? Então foi em linha de comando o usuário, né, ao digitar lá ponto barra o nome do programa e esse argumento passa a ser o conteúdo lá de uma variável interna, tá? O endereço dessa variável interna, ele está, vamos ver, aqui, olha, na pilha. É que aí que está. Nós vamos, no momento, ou daqui a pouco, a gente vai falar sobre a pilha, né? O stack. Né? Tá? Mas vamos acreditar assim, que é uma área da memória, né, onde é, é uma área da memória que contém o argumento, eventual argumento, tá? Que a pessoa informou em linha de comando. Basicamente é isso. Vamos fazer o seguinte, só para ficar um pouco melhor aqui, porque veja, ele não está. Existe um line feed aqui, olha, para a entrada do prompt. Então é um pouco. Visualmente não é legal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha. O que está acontecendo? Esse trecho aqui, olha, ele não está sendo considerado. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó. Ele não está sendo impresso a nova linha, né? Por quê? Porque esse trecho aqui não é alcançado no programa. Veja, ou ele pula para a saída com esse salto condicional, né? Ou ele pula para si mesmo, porque fica um loop, né? Aqui, ó, fica em loop. Seria eterno esse loop se não houvesse nenhum caractere nulo, né, em nenhum momento. Imagine um nome aí com milhões de caracteres, vamos exagerar. Não, número infinito de caracteres, nunca haveria, diferentes do nulo, né, do caractere nulo, nunca ele sairia. Então ficaria sempre
nesse loop aqui, nesse laço de repetição, né? E, de qualquer forma, esse trecho aqui, ele não é alcançado, tá? Por causa dos saltos que nós usamos. Então vamos tirar esse trecho e, de alguma forma, colocar na saída. Eu vou colocar aqui assim, mas a gente já vai consertar, tá? O que acontece? O que é importante nesse caso? Veja, EDX já foi definido lá em cima, lá no começo, como 1. Então ele não precisa ser repetido aqui, ó. Pronto. Então, na rotina de saída, a primeira coisa agora vai ser o quê? Colocar nova linha em ECX e mandar escrever. Tá? Vai mandar escrever. Por quê? A escrita precisa de A, né, de EAX, precisa de EBX, que já está definido lá no início, precisa, então, A, B, C, precisa de ECX, no caso, é esse endereço, o rótulo, né, do endereço, nova linha, que é esse aqui, ó, tá? Que é uma constante definida, e o valor é LF, no caso 10, né? 10 em decimal. Tudo bem? Que mais? D, A, B, C, D. A, B, C e D. Tá tudo certo. E o D é 1, né? Tudo bem? Então é isso. Agora vamos fazer o seguinte: vamos salvar e, primeira coisa, limpar a tela, limpar o terminal e compilar novamente. Agora sim vamos rodar. Olha lá. Então, variável, por enquanto, é o título do nosso programa. Tá? Não podemos deixar assim. Tá? E o resultado? Atribuição em tempo de invocação. Maria. Tá? Olha que interessante. A gente não. Qual é a diferença? Aparentemente não houve nenhuma atribuição. Só aparentemente. Por quê? Porque simplesmente não foi o programador que deu um rótulo mesmo, né? Para um determinado endereço. O, o processador ele não precisa de um nome, para ele basta um número. Né? Lembra? O nome, que é o identificador ou o rótulo, é para a gente, que é ser humano. Mas, no fundo, ele só, como está falando o nome, rótulo, ele rotula uma posição de memória, que é um número. A posição é um número de 4 bytes. Qualquer posição de memória um número que ocupa 4 bytes. Né? E nesse caso, não é necessário o nome. Veja, o que acontece? O Linux, né, o sistema operacional, quando ele pega aí, após o nome do programa, um argumento, ele coloca esse argumento lá na pilha. Tá? A pilha digamos, é uma área de memória especial, tá? Usada, digamos, temporariamente. É uma região de dados onde você coloca, imagine uma pilha de pratos. Lá você teve uma festa, enfim, um almoço, uma refeição, e a pessoa vem e empilha os pratos. Daí depois vem, eu não quero adiantar, mas só para a gente já ter uma ideia. O primeiro prato a entrar na pilha, a compor a pilha, né, é o último a sair. Então, porque você vai empilhando. Na parte de cima
fica o último que entrou. Lá na parte de baixo, né, é o primeiro que entrou na pilha. É aquele que digamos, a partir dele a pilha foi se formando. Mas tudo a seu tempo. A ideia aqui é mostrar que a gente é um exemplo de atribuição em tempo de invocação. Tá? Então é isso. Houve uma atribuição, ou seja, uma posição de memória, no caso aí sem rótulo, sem nome, sem identificador, recebeu dados. Né? Dados esses que são caracteres, M, A, R e A, que são esses caracteres, sendo que o M ficou naquele endereço. Né? Qual o endereço? O topo da pilha. Né? Quando você, digamos, não é bem o topo, mas digamos assim, é o primeiro item que você coloca na pilha. Depois a gente vai entender porque não é exatamente o topo. Ou já adianto, o topo da pilha ele fica com o nome do programa. Tá? No caso aqui, aula. Ok? Esse seria é no topo. E logo em seguida, o argumento, se houver. Tá? Ah, ainda uma pequena correção, mas que não vai fazer grande diferença agora. Na verdade, assim, no topo da pilha ele coloca um número de argumentos. Lembra aquele? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui aqui, ó. ESP mais zero, esse realmente é o topo da pilha. Ou simplesmente ESP. Tá? Então, é, vamos colocar assim. Ó. O conteúdo, esse conteúdo aqui, qual é esse conteúdo? Tá? Apontado pelo registrador. Veja, esse é outro registrador, né? A gente já estava falando do o registrador apontador de índice. Esse aqui é o registrador apontador de pilha. Stack, olha. Stack pointer, tá? Extended stack pointer. Nessa posição da pilha, o que tem aí? Ele contém argc. Lembra do em C? Ou seja, o número de argumentos. Argument counter, alguma coisa assim. Tá? Já, eu vou colocar aqui, ó, do lado. ESP mais 4 bytes, a pilha ela é organizada em caixas, digamos, de 4 bytes. Tá? Então, ESP mais 4 contém o nome do programa. Tá? No caso, aula 12. Tá? E ESP mais 8, veja, aí mais 4 bytes. 0 mais 4, então 0, depois mais 4 e depois mais 4. Então, ESP mais 8. Contém o primeiro argumento. No caso, Maria. Se você tivesse, por exemplo, se tivesse escrito Maria José, espaço José, o José seria o segundo argumento aqui na linha de comando. Tá? É mais ou menos claro isso? Então, veja, a ideia é essa.
que a pilha é uma região de memória e nessa posição ESP mais 8, você tem ali, na verdade, desculpa, é o endereço do primeiro argumento. É onde está, no caso, ESP mais 8, ele contém a letra M. Então, esse aqui é um endereço. Veja, a gente coloca esse endereço, esse conteúdo aqui é um endereço, tá? A gente coloca no registrador ponteiro de índice e compara com zero, ou seja, esse endereço aqui não pode ser nulo, tá? Não é? O endereço não pode ser nulo. Desculpa. Aqui é o apontador para o endereço. Então, você está. É como se fosse assim: aponta uma posição que contém uma outra posição, que é o endereço, que é o conteúdo, né? Esse conteúdo não pode ser zero. Ou seja, aquele endereço não pode ser zero. Porque se for zero, você está numa área, como eu comentei antes, é uma área exclusiva, ela não pode ser. Né, daria o programa quebraria, né? Ele não funcionaria, tá? Um crash, tá? Por isso ele sai, ele compara e se for zero, ele sai. Se o endereço não é zero, ok. Aí, logo em seguida, a gente vai ver que ele pega o conteúdo desse endereço e só compara com zero. Nesse caso aqui, zero é o seguinte: ali não tem nada, ou seja, não foi informado nada. Tá? Muito bom. Vamos, para que a gente não se alongue muito, vamos parar por aqui e na próxima aula a gente entra em um pouquinho mais de detalhes, né? Para que fique bem claro aí o entendimento. Tudo bem? Combinado? Eu sei que há dúvidas, há muitas, eu também tenho, mas a gente aos poucos vai esclarecer e vai dar tudo certo, tá? Essa é a graça. A gente vê com isso tudo, a gente vê que o assembly não é aquele bicho papão, tá? O que a gente não pode é tentar aprender tudo de uma vez só, rapidinho. Não existe isso. Né? Aprenda assembly em uma hora, em um dia, entende? Não existe isso. A gente tem que aprender de verdade mesmo, para não decorar. E para aprender de verdade tem que ser no passo a passo. Tá? Como eu já falei algumas vezes, não adianta pular etapas, sabe? É devagarzinho mesmo. É dessa forma. A pressa é inimiga da perfeição. Um aprendizado. Tudo bem? Ok. Então, um abraço, pessoal, e até a próxima aula.